A continuação ao nosso vídeo aqui do contratualista John Locke, nós estávamos falando, que o John Locke ele entende que o estado natural ele é um estado de liberdade. E essa liberdade ela se dá exatamente na condição da racionalidade do ser humano. E ele entende que existem alguns direitos que são chamados direitos naturais. E o John Locke vai estabelecer três direitos naturais com primazia: o direito à liberdade, o direito a o direito à propriedade e o direito à vida. Três princípios fundamentais que já existem na humanidade antes mesmo do estabelecimento de um pacto social. Então vamos falar de cada um desses princípios. Ou seja, para o John Locke, o princípio de maior relevância é exatamente a questão da propriedade. O John Locke é um grande defensor da questão da propriedade privada. Ele vai dizer que as pessoas têm direito a ter os seus bens e, na verdade, ele vai valorizar muito a questão da propriedade e a questão do trabalho. Porque para John Locke a aquisição da propriedade se dá exatamente pelo estabelecimento do trabalho. O que vai diferenciar as pessoas terem mais ou menos, numa perspectiva do John Locke, é exatamente o quanto essa pessoa se esforça, o quanto ela tem de mérito para ter as coisas na vida. Então, ou seja, o direito mais importante da propriedade. A propriedade é importante porque serve de garantia para a conservação da vida, e esta é uma condição fundamental para a questão da existência da liberdade. Vamos lá. Propriedade é importante para a conservação da vida. A sua casa, ela te protege do calor intenso? Ela te protege do frio? Ela te protege das diferentes intempéries? Ela é o seu lar. Então, olha só, é princípio de conservação da vida. O seu carro serve para locomover, para o ir e vir, para as mais diferentes situações. O seu livro serve para a aquisição de conhecimento. Então, assim, a conservação, a propriedade é um princípio importante para a conservação da vida e estabelecimento da liberdade. Outra situação. Por que a razão, por que a propriedade é um direito natural? E é simples, porque existe independentemente das leis da sociedade. Ou seja, muito antes de haver as leis, os códigos que regem a sociedade atual, que determina o solo legislador, já havia a propriedade. As pessoas já tinham o seu espaço, a sua família. Ter o seu espaço, a sua família, os seus pertences, já é um indício de propriedade mesmo no estado, digamos assim, no estado de natureza, e quando eu falo estado de natureza, eu estou exatamente fazendo assim, é um estado que vem antes do estado atual, não é mesmo? Então, ou seja, ela pré-existe a essa situação, ela vem antes da lei em si. E quando a gente então, dessa questão do estado de natureza, falar de direito natural. Gente, olha só que palavra interessante. Existe o direito natural. E o seguinte, o direito natural, ele permite o quê? Permite a questão da propriedade. Primeira situação importante, o direito natural permite a propriedade. Promove, através da propriedade, ele promove a conservação da vida. A propriedade me ajuda na conservação da vida. Ela me tira de todas as intempéries, não é mesmo? Tem como finalidade a liberdade. Se eu tenho a propriedade, se a propriedade me ajuda a conservar a vida, e essa vida, a propriedade mais a conservação da vida me dá o sentimento de liberdade. Então, permite a propriedade, promove a conservação da vida e tem como finalidade a liberdade. São pressupostos muito importantes aqui do que ele chama do direito natural da perspectiva do John Locke. Qual é a forma de identificação da propriedade? E o John Locke vai ser extremamente categórico. O trabalho. O trabalho é o garantidor da propriedade. Inclusive, gente, tem alguns exemplos aqui que são muito interessantes.
Imaginemos que todos nós aí, alunos do primeiro período C, primeiro período D, morássemos numa pequena vila onde tinha uma pequena bica d'água lá na praça. E vamos supor que nesse momento, nesse estado de natureza lá, não existia água encanada nas casas nossas. Então todos nós teríamos que ir para essa bica pegar água. Então, naquele momento, a fonte ali é minha, é sua ou é de todos nós? O sentimento é de pertencimento, ou seja, aquela fonte é de todos nós. Mas aí, suponhamos que o Lenilson, lá do primeiro D, o Matheus, lá do primeiro C, pega um balde. E aí o Lenilson enche o balde dele, o Matheus enche o balde dele e cada um vai para casa. Naquele momento, aquela água então que está no balde do Lenilson, aquela água que está agora no balde do Matheus, é minha, é sua, é nossa? Ou é do Lenilson ou é do Matheus? Naquele momento, você entende, gente? Olha só, a questão, enquanto a água está na fonte, ela é de todos. Mas a partir do momento que pelo seu trabalho você foi lá, você colheu aquela água, pôs no balde e levou para sua casa, aquela água é sua. Fruto do seu trabalho. E olha só, a terra, né, tem uma fala interessante que o John Locke vai trabalhar, que é o seguinte: a terra não dá trigo a não ser que alguém cultive. Latifúndios por esse Brasil afora. Tem pessoas que têm 25 mil alqueires de terra e é uma terra considerada improdutiva. Por quê? Aquela é muita terra, a pessoa não dá conta de cuidar, fica literalmente a ver navios. E aí alguém vai, começa a cuidar daquela terra. O direito à propriedade está aí. A questão, o trabalho faz com que a pessoa se sinta, né, dá o direito daquela pessoa ter aquele bem, aquela posse. Né? O trabalho, e aí a gente pode dizer nessa perspectiva, o trabalho ele vai dignificar ou vai ressignificar a vida do ser humano. E uma outra situação importante são as razões para aplicar uma sociedade organizada, chamada Estado positivo. Então, olha só, até o presente momento, quando a gente falava de liberdade, de propriedade, quando a gente falava de conservação da vida, nós estamos falando de um direito que é natural. E agora nós vamos passar por uma outra situação que é o chamado Estado positivo. Nesse Estado positivo, olha só, vamos ver, gente, nesse Estado positivo agora a gente já está caminhando para a concretização do estabelecimento de uma lei que rege todas as pessoas na sociedade. Olha lá, pelo fato de o estado natural todos estejam obrigados a obedecer à lei natural, né, não segue que todos a façam. Então assim, existe lá uma lei natural. Todos deveriam seguir, mas nem todos. Quer alguns não seguem por ignorância, seguem simplesmente por interesses próprios, isso não é interessante para mim, isso não é interessante para o outro, ou alguns simplesmente não admitem a razão da lei. Então, quando existe uma lei natural, quem é que obriga a execução dessa lei? Ou eu, por boa vontade, falo assim, eu vou seguir a propriedade do outro, eu vou conservar a minha vida e a vida do outro. Liberdade e liberdade do outro. No direito natural, então, né, teria que ter essa boa vontade, essa obediência de todos. Mas não há um princípio que faz isso. Então lá, pela questão da ignorância, pela questão dos próprios interesses, ou simplesmente por negar a lei, as pessoas desobedecem. Então, o Estado natural ele carece de um poder que castiga o crime. Gente, olha como é que isso é forte. O Estado natural, John Locke, carece de uma instituição que castiga, que pune, que tem uma perspectiva coercitiva. Gente, olha só, essa questão da coerção é muito importante. Quando algum de nós faz algo errado, você tem, né, a polícia vai chegar à sua casa, você vai ser indiciado, você vai ser preso, você vai ser condenado. Então, uma série de situações, porque existe uma instituição que não dá mole para ninguém. Ela é coercitiva, ela vai
te condenar em determinadas situações. Então, o estado natural, ele carece, então, dessa questão de castigar o crime. E o estado natural, os homens carecem de poder para, né, digamos assim, para castigar as próprias transgressões. Por isso, o Rousseau vai dizer, John Locke vai dizer, é necessário dar um segundo passo. E esse segundo passo agora é exatamente sair do estado natural para ir para o estado positivo, que nós vamos ver no terceiro e último vídeo. Forte abraço aí, galera. Aguardo o terceiro vídeo.